Vocês não fazem ideia da saudade que eu tava de vocês. Eu juro. De pensar em vocês todos os dias, de pensar no canal todos os dias. Me desculpa ter ficado ausente, não dar notícias, sumir sem explicar. Muito obrigada a todo mundo que me mandou mensagem, que me mandou e-mail, que deixou comentário aqui nos vídeos falando que sentiu minha falta. Vocês não têm noção do quanto isso significa pra mim. Tipo, de verdade, muito obrigada. Eu amei ler cada um desses comentários e dessas mensagens. Eu só não respondi. Eu nem sei explicar. Meu amigo falou que eu tava passando pelo meu inferno astral, porque meu aniversário é agora, né? Essa próxima quinta, dia 20. E aí ele resolveu culpar os astros por todas as coisas que estavam acontecendo. E eu sei que eu não lidei com isso da melhor forma possível. Sumir provavelmente não era a melhor opção, mas eu precisei de um tempinho só pra colocar minha cabeça no lugar. A ideia desse vídeo é só explicar um pouquinho do que aconteceu, porque eu acho que vocês são meus amigos, então eu devo isso a vocês. E espero que ao mesmo tempo vocês consigam relaxar um pouquinho. Esse vídeo também vai ser um pouquinho mais curto, porque são 5 da manhã. Eu acordei um pouquinho mais cedo só pra conseguir gravar esse vídeo. Hoje é terça-feira. A ideia é que ele vá pro ar ainda hoje. Eu recebi a câmera ontem. Meu amigo ficou mais de uma semana. Ele precisou usar ela e o microfone e tudo, então não tive como filmar por conta disso. E também várias outras coisinhas que eu vou tentar explicar de um jeito menos entediante possível. Então, o último vídeo que eu fiz aqui pro canal foi sobre o Lollapalooza. Na verdade, foi uma tentativa de vídeo que acabou virando só um clipe de 1 minuto dos melhores momentos. Eu queria ter tido mais tempo de filmar lá pra mostrar pra vocês, mas acabou virando uma correria maior do que eu imaginava. E aí eu acabei não dando conta. Apesar de eu não ter filmado atrás do palco, essas coisas, tanto quanto eu gostaria, eu guardei as pulseiras. Então a primeira é essa daqui, que todo mundo que foi lá assistir os shows recebeu, que tinha esse fechinho impossível de abrir de novo depois. E aqui onde tá escrito esse PES, funcionava como um cartão de crédito, né? Então você colocava aqui o dinheiro que você achava que ia usar pra comer e pra beber e tudo. E aí na hora de comprar você só passava o seu PES. E apesar de eu ter ido lá trabalhar, essa foi a primeira pulseira que eu recebi. Porque, como alguns de vocês sabem, eu coloquei no Twitter a tamanha raiva que eu fiquei. Eu sofri preconceito por ser mulher. Uma vez alguém me perguntou sobre isso, acho que na live, não lembro. Então, tô respondendo agora um novo caso. Essa área é muito preconceituosa e o cara que contratou a gente pra trabalhar lá, ele já tinha chamado a gente, já tava tudo certo antes de março. E aí, 1 ou 2 dias antes do Dia da Mulher, ligaram de novo pra perguntar, pra falar das credenciais,
que eles já tinham encomendado e tava tudo certinho. E depois de meia hora, ligaram de novo para confirmar se eram 2 homens que iam. E aí eu falei, não, é um homem e uma mulher. E assim que eles souberam que tinha uma mulher, eles cancelaram a minha credencial e falaram que ou ia só um homem ou iam 2 homens, mas não ia uma mulher. Não falaram explicitamente assim, mas só faltou falar. O jeito que a situação aconteceu foi muito, muito, muito chata. E no final das contas, eu acabei indo, eles acabaram entendendo que era preciso 2 pessoas para fazer todo o trabalho que eles queriam fazer lá. E aí o cara, não contente, me deu uma entrada normal. Eu tive que pegar minha credencial lá dentro. Então, e foi horrível, porque aí no primeiro dia a ideia era ter chego 9 ou 10 da manhã, eu tive que chegar meio-dia. Horrível pra eles, não pra mim, né? Mas enfim, essa aqui foi minha primeira pulseira. E depois eu acabei pegando a certa, que era essa preta aqui, de produção. Então todo mundo que tava no backstage só podia entrar. Não, mentira isso. Haviam exceções, eu vou mostrar já já. Mas a maioria das pessoas que estavam trabalhando lá no evento tinham essa pulseira aqui, que era preta, de produção mesmo, que funcionava do mesmo jeito da rosinha. Você colocava o dinheiro aqui, aí passava e conseguia consumir comida, bebida lá dentro. Eu não vou me estender no caso do cara que ficou de preconceito pra cima de mim, porque me irritou, me incomodou, me magoou, mas naquele momento eu tava tão feliz de poder estar lá, sabe, curtindo tudo, que eu tentei concentrar minhas energias só na experiência, nas coisas boas, sabe? Mas aí isso rolou e foi bem chato. Além dessa, eu acabei recebendo também todas essas outras. Essas aqui coloridinhas, elas eram referentes aos palcos. Então, tinham 4 palcos, né? Cada uma dava acesso a um palco. Então, esse aqui, por exemplo, era o palco Paris. Eu não entendi muito bem até agora. Tipo, com a pulseira de produção, eu não entendi. Sei lá, a pulseira de produção te dava acesso a algumas coisas, não sei dizer quais eram. E aí com essas daqui você conseguia entrar no palco, atrás do palco, ali na frente na área VIP e conseguia chegar na mesa de som. Grande parte do trabalho que a gente foi fazer lá envolvia mesa de som. Talvez por isso a gente tenha usado essas pulseiras também. Então tem a do palco Perry. Tem a do Axie. A segurança de algum desses palcos era um pouco falha, porque no primeiro dia a gente não tinha essas pulseiras, elas foram só do domingo de 26, mas no primeiro dia a gente conseguiu acessar tranquilamente, só com a de produção. Na verdade a gente conseguiu acessar porque a gente entrou com pessoas que estavam trabalhando lá, né?
mas fui de boa. Então tem azul, que de cor era a minha preferida. Não que se importe. Aí tinha a do palco Onyx, que era laranjinha. E a vermelha era do palco Skull, que era o palco principal, que foi onde a gente realmente ficou trabalhando mais. Que os outros a gente ia de vez em quando pra pegar alguns shows ou pra pegar algumas pessoas do backstage, sabe? Mas todas as nossas coisas, backstage real, de tudo, onde os convidados da Multishow, da Globo, de todo mundo iam, era atrás do palco Skull. Então foi aqui que eu passei 70% do Lollapalooza. Minha lembrança mais querida com essa pulseira foi eu atrás do palco, tava tocando Cage the Elephant. No primeiro dia ainda, eu não tinha essa pulseira, não sei como eu fui parar atrás do palco e as pessoas deixaram, mas eu tava lá e assistindo o show do Cage the Elephant, e aí eu só vejo um cabelo rosa passando, que é o baterista do Rancid, que era uma banda que tocou, e esse baterista, antes de entrar pro Rancid, era baterista do The Used, que é a minha banda preferida. E só tinha nós dois lá atrás, nem tinha hold, ninguém tava lá. E aí ele parou do meu lado e a gente começou a assistir o show do Cage the Elephant de trás do palco, do lado um do outro. E aí eu puxei assunto, né? Falei, poxa, legal aí tua banda, né? E a gente começou a conversar, a gente ficou conversando, sei lá, pelo menos uns 5 minutos. Que eu sei que não é nada, mas pra mim foi tipo, meu eu adolescente amou aquele momento. E acho que foi meu momento preferido de todo o Lollapalooza. E espero que vocês tenham gostado de ver as pulseiras todas coloridinhas. Tá saindo um barulho mais confuso do que gostoso, né? Desculpa. E eu vi o Ronaldo Fenômeno. E gente, eu vi a Aline Moraes. Eu vi muita gente da Globo, sabe? Todo mundo muito arrogante, muito mitidão, muito nariz empinado, anda se achando, sabe? A única mulher deusa, maravilhosa ao vivo, é realmente a Aline Moraes. Gente, que aquela mulher é bonita. Não tá escrito. A última coisa que eu peguei lá no Lollapalooza pra mostrar pra vocês foi uma pinha. Que na verdade todo mundo ganhava, né? E aqui tinha o line-up dos 2 dias e o mapa, porque é o autódromo, né? É enorme, é maior do que eu pensava, ainda mais quando você tem que andar tudo aquilo. E tinha uns atalhos pelas saídas de emergência que eram tipo uns barrancos que a gente tinha que subir e descer com equipamento e fingir que tava tudo bem. Faço isso todo dia, tá tranquilo.
E já contei a parte preferida. Já contei umas fofocas de global. E agora então, só pra acabar, eu vou contar a parte que eu menos gostei. A parte que eu menos gostei foi um dos últimos momentos lá na Lollapalooza, que foi, me desculpem, mas foi o show dos Strokes. Eu vou explicar. Eu assisti as 6 primeiras músicas da mesa de som. A mesa de som, ela geralmente fica no meio da pista. Por exemplo, aqui tá o palco, daí tem a pista VIP, a pista normal, e aí no meio da pista normal fica uma estrutura que eu filmei no videozinho de 1 minuto, que eles chamam de house, que é onde fica a mesa de iluminação, a mesa de som. E eu tava numa área que era para as pessoas convidadas da Multishow ficarem, então tipo, sei lá, o cara do Jota Quest tava lá de cabelo pintado, era onde a Didi tava fazendo a transmissão, eu tava lá. Mas começou a chover, e aí eu fui me abrigar e abrigar a câmera na mesa de som, porque, sei lá, como o cara que tava com a gente conhecia os técnicos dos Strokes, a gente teve acesso pra subir. Só que o cara que cuidou do som dos Strokes, ele tava completamente bêbado. E eu acho que também tava cheirado. Porque ele tava muito elétrico. Muito. E ele tava bêbado. Por isso que o show dos Strokes atrasou. Foi por culpa dele. Ele, de 2 em 2 minutos, ele saía da house, corria até o palco antes de começar o show e voltava com uma garrafa de cerveja. Daí ele ia até o palco, voltava com uma garrafa de cerveja a cada 2 minutos, sem brincadeira. E da última vez, ele voltou com uma garrafa de champanhe e 2 taças que ele não usou, ele ficou tomando na gargalo. E inclusive ele acabou toda a taça de champanhe na primeira música. Então assim, não estava bem. O cara ficou tão bêbado que ele não conseguia ligar os cabos no lugar certo. E o cara que tava com a gente precisou ir até lá pra conectar tudo pra ele. Só que mesmo assim ele não tava conseguindo gerenciar as coisas, sabe? Então o show dos Strokes acabou ficando com um áudio muito alto, muito mais alto do que deveria. Eu não sei como que foi a experiência pra quem tava na pista, mas pra quem tava na house, que são 3 partes fechadas por um plástico, como se fosse, e só a parte que é de frente pro palco que é aberta. Aquilo fez um eco que eu fiquei ouvindo tipo um pi no meu ouvido 3 dias seguidos. Eu achei que eu tinha ficado surda.
E não é questão de não ter protetor auricular, sabe? Porque eu tava protegida. É que o cara fez um negócio insuportável. Tipo, não tinha como ficar lá. Aí, depois de 6 músicas, eu decidi sair de lá. Todo mundo decidiu sair de lá. E eu fui pro backstage pra pegar minhas coisas, porque eu tava muito cansada. E de lá do backstage, que é longe, tipo, você sai, por exemplo, aqui tá o palco, você vê da lateral, né? Você sai, você tem que percorrer todo um caminho por baixo do palco. Depois tem várias casinhas, uma das últimas era nossa. Até lá, o vidro das janelas estava quase estourando. Ele tava, sabe quando tem um barulho muito alto e o vidro fica pulsando? Eu nunca vi um vidro pulsar tanto. Chega de ficar contando coisa, notícia velha. Vou mostrar o mapa pra vocês verem. E juro, às vezes o lugar parecia infinito, sabe? Principalmente na hora de ir embora. É isso, foi isso que aconteceu. Esse foi o Lollapalooza pra mim. E aí, com essa história de ficar indo nas houses, né, pra chegar na mesa de som, o problema é que uma house era quase no nível do solo mesmo, mas as outras, elas eram mais elevadas. E tinha uma, não lembro de que palco, do palco que tocou Duran Duran, não sei qual palco foi, mas aquela era muito alta, muito alta, alta de tipo os caras terem que sentar, tipo, subir, sentar pra depois levantar lá em cima, sabe? E a primeira vez que eu subi, eu fui uma gracinha. Subi tranquila, desci tranquila, tudo bem. Mas a segunda vez, o cara que tava com a gente tava com pressa. E ele não admitia que, sei lá, eu poderia demorar mais por ser pequena ou sei lá, pra descer daquele negócio. E aí eu pulei de cima pra baixo, óbvio, não se pula de baixo pra cima. Pula, enfim. Eu pulei, preocupada em segurar a câmera, e segurar o tripé, e segurar tudo. E
e eu dei mau jeito no meu pé. Eu não senti na hora, fui sentir no dia seguinte, na segunda-feira. Eu não sei até agora o que eu fiz, mas eu dei mau jeito, tipo, no indicador do pé esquerdo. Eu dei mau jeito no nervo que eu passei mais de uma semana, tipo, quase sem conseguir andar, sabe? Toda hora que eu tentava mexer o pé, qualquer posição, de qualquer jeito, e às vezes até parada, eu sentia um choque que começava, tipo, aqui no pé e ia até aqui, sabe? No dedo. E, nossa senhora, era muito grande a dor. Eu não tenho plano de saúde, então eu nem fui ver o que era. Mas eu achei que, sei lá, eu ia precisar mesmo ir ver o que tinha acontecido, porque meu nervo não voltava. E até agora, um mês depois, meu nervo ainda tá bem sensível. Então, resumindo, primeiro teve isso com meu pé, depois o meu pai resolveu aparecer na minha vida depois de 3, 4 anos. Fiquei muito introspectiva. Depois, um dos meus melhores amigos, um cara que eu conheço há tipo 15 anos, que eu considero meu irmão mesmo, ele, sei lá, ele sofreu uma overdose de ácido. Eu me senti numa série adolescente, sabe? Que coisas que você nunca imagina que vão acontecer com alguém da sua vida, mas aconteceu com ele. Não vou entrar em muitos detalhes, porque não preciso, mas isso me abalou ainda mais do que a história do meu pai. E me abalou principalmente porque no dia que ele teve essa overdose, na noite, ele me ligou 2 vezes e eu tava trabalhando e eu não atendi. Eu não soube da overdose, eu fui saber 2 dias depois, porque um amigo ligou contando. E aí eu me senti muito hipócrita de ter feito aquele vídeo de retrospectiva 2016, falando da minha amiga que hoje mora em Cuiabá, falando de amizades e de valorizar quem a vida trouxe pra perto da gente. E aí meu amigo tem uma overdose, perde parte da língua, sabe? E eu, sei lá. Foi ruim. Foi bem ruim. E os amigos dele sumiram depois disso. O pai dele ficou completamente desacreditado nele. E eu fiz o mínimo. Eu tentei cuidar dele o melhor que eu pude. E isso me abalou muito, muito. E eu não ia gravar pra vocês fingindo que eu tava com uma energia que não era verdade, sabe? E aí, a cerejinha do bolo foi que minha mãe, mais ou menos, deu a entender que sabia do que eu tava fazendo, não exatamente o tipo de vídeo, mas ela deu a entender que sabia que eu tinha um canal no YouTube e ela detonou comigo também de um jeito muito ruim, muito pesado. Foi tipo o oposto de qualquer tipo de apoio. E ela me fez sentir mal de ter investido meu tempo nisso. Eu precisei, por tudo isso, de uns dias quietinha, e quietinha mesmo. Eu não fiz mais nada. Mas agora tá aqui, tá de volta,
morrendo de saudade de vocês. Eu prometo que meu corpo, minha cabeça, minha mente tá tudo em paz. E eu tô com as melhores energias e com todo o amor do mundo pra poder tentar transmitir um pouquinho pra vocês. Minha sugestão, então, é apenas para que você feche os olhos e deixa qualquer problema, qualquer pensamento de lado, só por agora. E se ajudar, pensa na lua. Parece bobo, mas a lua me inspira muito. Eu sei que agora um pouquinho foi nela que eu pensei pra dormir. Então, eu espero que você fique bem, tenha uma ótima semana. E a gente se vê em breve de novo.